Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil. Nós conhecemos apenas, quer dizer, muitos, conhecem apenas Nossa Senhora Aparecida. Mas Nossa Senhora Aparecida foi proclamada por Pio XI, padroeira do Brasil, em 1930. Mas já em 1826, o Papa Leão XII havia, por meio de decreto, proclamado São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil. Foi a pedido de Dom Pedro I, que era também Pedro de Alcântara, que queria colocar o Brasil, a terra de Santa Cruz, sob os cuidados daquele santo franciscano, nascido na Espanha, mas que teve o exercício do seu ministério em Portugal. São Pedro de Alcântara, ele é contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila. Ele a ajudou. Santa Teresa d'Ávila teve, você sabe que ela teve muitos dons místicos, só que no início ela tinha dificuldade para discernir se aqueles dons eram de Deus ou do diabo, porque eram dons extraordinários. E a gente não deve simplesmente, nós não podemos ser tão crentes em tudo que ouvimos e sentimos, devemos ter discernimento. E Santa Teresa tinha esta dúvida, e São Pedro de Alcântara a ajudou muito para que ela discernisse que eram dons fidedignos, eram dons de Deus. Pois bem, como eu falei a vocês, São Pedro de Alcântara teve o seu ministério na corte de Portugal, e ele foi muito fecundo. Imaginem, meus irmãos, que ele obteve de Deus a graça de inúmeras conversões entre a corte de Portugal. Então, pessoas ricas, pessoas belas, pessoas ricas, pessoas que tinham muitos prazeres à sua disposição, que escolheram o caminho da penitência. Mas aqui não é uma penitência, por exemplo, hoje é sexta-feira, hoje é dia de penitência. Não é essa penitência light nossa. Imagine, claro que nem todos seguiam este caminho de penitência de São Pedro de Alcântara, porque ele tinha um chamado especial, e é claro, quando Deus tem um chamado especial, Deus concede a graça para se viver daquele modo. Mas São Pedro de Alcântara, dormia à noite apenas 1h30. Para que vocês tenham ideia, Santa Teresa d'Ávila diz que o seu corpo, que os seus braços eram como que raízes, porque era apenas osso e veia. Então era um homem extremamente penitente. Claro, repito, não é que todos sejam chamados a uma via de penitência desta maneira, mas vocês podem compreender que o caminho de penitência por ele apresentado era um caminho mais... Ele era franciscano, só que ele pediu liberação para viver uma regra mais estrita, mais radical. Então vocês conseguem compreender que um homem assim, que ser acompanhado, ser dirigido, ter os passos iluminados por um homem santo neste grau, era uma via de penitência radical. Pois bem, ele conseguiu que na corte muitas pessoas abandonassem a riqueza para viver na penitência, na oração, na pobreza. Vocês podem imaginar o que isso significa? Nós não estamos falando de pessoas normais como a gente. Estou falando de pessoas da corte, pessoas que tinham muito dinheiro e que deixaram todo o dinheiro do mundo para assegurar a salvação do céu. No evangelho de hoje, providencialmente, este evangelho de São Lucas, no capítulo 12, Nosso Senhor diz aqui: pois bem, meus amigos, eu vos digo
Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Jesus, quando diz isso, ele coloca a ordem das preocupações da nossa vida. Nós deveríamos estar mais preocupados, primeiramente preocupados com a nossa salvação eterna, do que com o bem do nosso corpo. Vocês percebem que na prática da vida nós subvertemos constantemente esta ordem? Isto é, teoricamente nós dizemos a salvação eterna é a mais importante, mas quando nós olhamos para a prática da nossa vida, quando nós olhamos para dentro do nosso coração, nós vemos que constantemente nós estamos mais ocupados e preocupados, a nossa atenção está mais voltada para o nosso bem aqui neste mundo. Não é que nós neguemos a salvação eterna, não, mas 90% do nosso dia nós estamos com a mente, com o coração, com a vontade, com os afetos voltados o quê? Para angariar mais fundos, quer dizer, como ter um salário melhor, como melhorar melhorar a minha vida financeira, como ter o cuidado com o meu corpo para não ter doenças. Isto é, nós estamos preocupados apenas, principalmente, com as coisas passageiras, de modo que quando nós ouvimos isso, nosso Senhor dizendo, olha, antes de você ter medo de perder este corpo, de você perder esta vida, de você perder a felicidade deste mundo, tenha medo de perder a saúde da alma, isto é, a salvação da alma. A palavra salvação, salus, é mesmo que saúde. Então dizer saúde do corpo, nós poderíamos dizer salvação do corpo. Saúde da alma, salvação da alma. Pois bem, antes de você estar preocupado com a saúde do seu corpo, esteja preocupado com a saúde da sua alma, isto é, salvação. Antes de você estar preocupado com a saúde da sua vida aqui neste mundo, esteja preocupado com a saúde da sua vida, da vida eterna, com a outra vida. Nós vemos, e é algo muito lícito, não é ilícito isso que eu irei falar, mas nós vemos nesse período agora de eleições, os católicos, os cristãos preocupados com o destino do nosso país, quem vai ganhar, e toda a matéria que sai na internet lendo, para estar por dentro, quantos porcentos o meu candidato está obtendo. Tudo isso é lícito, nada disso é ilícito. Querer o bem para a nossa nação, isso é virtude, é bom. Mas seria muito triste que você estivesse mais preocupado com o bem, com o seu bem, consequentemente, político, do que com o seu bem espiritual. Com a sua saúde política, isto é, eu quero que tal candidato ganhe, que será um bem para o país e, consequentemente, para mim. Mas seria muito triste, meu santo, que você estivesse mais preocupado com a saúde política do seu país do que com a salvação eterna do seu país, consequentemente, com a sua salvação eterna. Foi isso o que São Pedro de Alcântara conseguiu colocar no coração da corte, das pessoas da corte de Portugal. Ele fez com que aqueles homens e mulheres ricos, não todos, né? Muitos belos, né? Porque beleza e riqueza nem sempre andam juntos. Mas alguns belos, ricos, saudáveis, que tinham muito a ganhar neste mundo, ele conseguiu colocar no coração deles o quê? Buscai primeiro o reino dos céus
e a sua justiça, e o resto vos será dado em acréscimo. Ele conseguiu colocar no coração daqueles homens e mulheres aquela sabedoria que diz: não se pode servir a dois senhores, porque ou você amará um e odiará outro, ou você amará o outro e odiará aquele um. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus diz isso. Ele conseguiu colocar esta sabedoria no coração dessas pessoas que geralmente são avessas a tal sabedoria. E não apenas essas pessoas. Às vezes, muitas vezes, muitos de nós mesmos, ouvindo isso, sentimos uma certa tentação de já racionalizar e dizer: padre, mas eu posso ser rico e alcançar o reino dos céus, pode? Pode, meu santo, mas Jesus disse que era muito difícil. Jesus disse como é difícil. Você vai dizer: ah, padre, mas ali na passagem não diz, não é apenas rico, isto é, como é difícil uma pessoa apegada entrar no reino dos céus. Não é simplesmente a pessoa rica, porque a pessoa pode ser pobre e apegada, a pessoa pode ser rica e desapegada. Meu santo, é verdade, mas estamos de acordo que é mais provável quem tem ser apegado ao muito que tem, e o pobre, ele já está mais inclinado a ser desapegado, porque ele não tem muito com que se apegar. Estamos de acordo, né? E Jesus era de acordo disso. Jesus não está dizendo que simplesmente porque é pobre vai para o céu, e simplesmente porque é rico vai para o inferno. O que ele está colocando é a inclinação do seu coração. E quanto mais se tem, mais se inclina a se apegar àquilo que tem. São Tiago, no capítulo 6, nos versículos 9 e 10, São Tiago diz: aqueles que ambicionam se tornar ricos, Tiago, capítulo 6, versículo 9, aqueles que ambicionam tornar-se ricos, caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos que se precipitam sobre eles, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Meus irmãos, eu poderia aqui pegar várias passagens da Sagrada Escritura que falam sobre isso. O amor ao dinheiro, né? Voltar o coração para as preocupações passageiras. Isso com facilidade nos faz esquecer a fé, nos faz esquecer a salvação eterna, nos faz esquecer aquilo que de verdade eu devo temer. Eu devo temer perder Deus. Eu não devo temer primeiramente ficar doente, ter uma doença terrível. Eu não devo temer primeiramente, principalmente, ficar pobre e não ter dinheiro para pagar as minhas dívidas. Eu não devo temer primeiramente ser infeliz neste mundo e não realizar os meus sonhos. Tudo isso, é lícito, ninguém quer não ter dinheiro para pagar as suas dívidas. Ninguém quer não realizar os seus sonhos, se forem bons. Ninguém quer ter uma doença incurável neste mundo. Ninguém quer. Mas o problema é que quando isto está em primeiro lugar, e temer perder o céu está lá embaixo na prática da vida. Embora na sua teoria é o primeiro, está no cabeçalho, encabeça o seu papel. Mas na prática da vida, no seu coração, nos seus sentimentos, nos seus desejos, isso ocupa o 15º lugar, o 20º lugar, está lá embaixo. Porque o que de verdade guia o seu coração e os seus desejos são as coisas deste mundo. Meus irmãos, peçamos hoje, lembra que eu já falei a vocês, né, que a gente sempre deve pedir alguma coisa em cada missa, mas deve saber o que pedir. Pois bem, peçamos a Deus, por intercessão de São Pedro de Alcântara, nosso padroeiro, que Ele nos alcance
esta sabedoria. Que nós também tenhamos a coragem que ele teve e que muitos tiveram graças à sua pregação e aos seus ensinamentos, de deixar de lado aquilo que lhes colocava em risco a própria salvação. Aqueles homens e mulheres da corte de Portugal que viram que muitas das coisas que eles tinham e viviam colocavam em risco a sua salvação e eles deixaram totalmente. E nós? Será que não precisamos pedir uma graça semelhante? Será que não existe coisas na sua vida que estão colocando em risco o seu progresso espiritual? Será que não existem coisas na sua vida que estão colocando em risco a sua salvação eterna? Será que não existem coisas na sua vida que estão colocando em risco a pureza do seu amor a Deus? E você fica ali tentando conciliar aquilo que para você é inconciliável. E você fica tentando dizer, não, mas isso não é pecado. E a questão aqui não é pecado, meus santos. A questão aqui é entregar a Deus aquilo que Ele nos pede para que progridamos mais rapidamente no seu amor. É entregar a Deus aquilo que Ele nos pede para que não coloquemos em risco a nossa salvação. Entreguemos a Deus aquilo que Ele nos pede para que não nos aconteça de cair na perdição eterna. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este deveis temer. Peçamos a Deus, meus irmãos, o dom do temor de Deus, o princípio da sabedoria. Peçamos a Deus, por intercessão de São Pedro de Alcântara, que coloque no nosso coração o medo de perdê-lo, o medo de viver esta vida em vão, o medo de passar por esta vida e terminar no inferno. Sim, não estou dizendo isso para causar terror espiritual, não, mas isto é princípio de sabedoria. Quem leva a sério este ensinamento viverá com mais responsabilidade. Quem leva a sério este ensinamento, isto é, eu posso terminar a minha vida no inferno, com certeza aproveitará melhor as graças de Deus e suplicará a Deus mais insistentemente aquelas graças de que se vê desprovido. Que São Pedro de Alcântara interceda por nós, para que sejamos agradáveis a Deus e tenhamos uma vida que dê glória a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.